Boa tarde, oitavo ano, vocês que optaram pelo remoto, né, pelo ensino remoto. Hoje nós vamos iniciar a nossa segunda unidade, tá certo? Decidir sobre ideias, é o tema da nossa segunda unidade. Na primeira unidade, nós estudamos, né, fizemos uma reflexão sobre a liberdade. Se somos realmente livres, como podemos exercer a nossa liberdade e responsabilidade. E nessa unidade nós vamos continuar refletindo sobre a liberdade, mas dessa vez voltada aí para os nossos pensamentos, as nossas ideias, opiniões, ou seja, decidir sobre ideias. Então, nessa aula, eu vou fazer aqui uma espécie de introdução para vocês, né, sobre a unidade. Vou explicar aqui, falar um pouquinho para vocês sobre o que nós vamos estudar durante a unidade, alguns filósofos que aparecem nessa unidade, alguns conceitos, tá certo? Para iniciarmos, assim, a nossa segunda unidade. Então, no capítulo anterior, nós problematizamos se é possível nos considerarmos livres, não foi isso? Existem milhares de barreiras, de regras, de normas que limitam a nossa liberdade. Então, será que nós podemos nos considerar realmente livres? Uma vez que temos essas limitações naturais, necessidades, desejos. Então, neste capítulo, no capítulo atual, né, nós vamos nos questionar se de fato pensamos e nos expressamos livremente, já que recebemos, né, várias influências de outras pessoas, da própria mídia. A todo momento nós estamos sempre vendo, né, tendo contato ali com outras opiniões, outros pensamentos, por meio de outras pessoas e principalmente por meio da mídia. Então, até que ponto o nosso pensamento é uma expressão livre, livremente ali das nossas ideias, das nossas opiniões? Até que ponto essas interferências externas, elas influenciam na forma como nós pensamos, né, sobre o mundo, sobre a realidade. Então, nós vamos, né, fazer aqui uma reflexão sobre a influência que nós recebemos. Também com o intuito de vocês identificarem e observarem o quanto elas impedem ou contribuem para que pensem e se expressem por si mesmos. Ou seja, o quanto vocês pensam por si mesmos, o quanto de interferência a gente pode identificar no nosso pensamento, nas nossas ideias, ou não, né? Ou se a gente não recebe essas interferências, essas influências, tá certo? Então, nesse contexto, né, nós vamos intensificar aqui o trabalho com obras de arte, a fim de demonstrar as diversas possibilidades de expressões de ideias e o movimento de novas ideias que elas podem gerar por meio das interpretações a que se abrem. Então, nós vamos utilizar obras de arte para enriquecer as nossas reflexões, tá certo? E, a partir daí, vamos propor, né, uma reflexão acerca do que significa pensar por si mesmo e sobre a presença ou a ausência de senso crítico na avaliação das sugestões e das influências que recebemos. O que significa pensar por si mesmo? O que significa, né, ter, na verdade, um pensamento crítico das coisas? Será que esse nosso senso crítico, esse nosso pensamento, ele sofre essa interferência? Então, como a gente vai entender, né, sobre tudo isso? Dentro dessa unidade, nós já vamos iniciar aqui propondo uma reflexão sobre a liberdade de expressão e suas relações com o diálogo. O que significa liberdade de expressão? Até que ponto a gente pode considerar que nós estamos exercendo a nossa liberdade de expressão e não interferindo
né, na opinião de outras pessoas ou sendo até mesmo tentando discriminar a opinião de outras pessoas. Quando nós utilizamos a nossa opinião, a nossa liberdade de expressão para, por exemplo, ferir outras pessoas, discriminar outras pessoas. Isso ainda pode ser considerado como uma liberdade de expressão. Então, nós já vamos iniciar aqui um pouco trazendo aqui essa reflexão sobre a liberdade de expressão e o diálogo, a relação com o diálogo, tá certo? E para enriquecer a nossa reflexão, temos aqui o filósofo Sócrates. O Sócrates, ele aparece nesse momento porque ele foi um filósofo que utilizou, né, do diálogo ali em seus questionamentos com outras pessoas. Então, ele é citado pelo uso que fazia do diálogo e também centrado em perguntas na busca pela verdade. Então, era um método que ele utilizava com outras pessoas. Ele chegava e dialogava com outras pessoas, utilizando sempre um jogo de perguntas e respostas para fazer com que essas pessoas chegassem à verdade, aquilo em que elas acreditavam, tá certo? Então, para iniciar, a gente já vai ver aí o pensamento do filósofo Sócrates. Em seguida, nós vamos trazer um conceito de dialética do filósofo George Hegel, tá certo? Um movimento que gera síntese com base no confronto de situações ou ideias contraditórias. Isso se dá o nome de dialética, é esse embate, né, esse confronto de ideias, tá certo? A fim de chegar aí a uma resposta, a um resultado, que seria a síntese. Continuando, nós vamos estudar também, trazer um pouquinho aqui sobre o contexto iluminista, e com isso, o pensamento. Aliás, primeiro, algumas informações sobre a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi aí um documento de grande influência, de grande importância no processo de defesa do direito às liberdades de pensamento e expressão. Esse documento ele surge lá no contexto, lá no período em que surgiu também um movimento iluminista, tá certo? Então, a gente vai recuar um pouquinho para saber como originou esse documento, como ele surge, a partir de qual necessidade, tá certo? E, nesse contexto, nós vamos citar aqui o pensamento de dois filósofos. Um vai ser o filósofo, deixa eu ver, o Jean-Jacques Rousseau, a respeito também da liberdade, e um outro filósofo nesse contexto do movimento, né, iluminista, vai aparecer também o Voltaire, tá certo? São dois filósofos iluministas, tá certo? E cada um vai trazer aí o seu pensamento a respeito da liberdade e da liberdade de expressão. Então, são dois filósofos que também nós vamos estudar durante essa unidade, tá certo? Então, continuando aqui, nós vamos fazer também uma reflexão sobre a influência que a mídia e a moda exercem nos nossos pensamentos, nas nossas opiniões. Até que ponto nós fomos influenciados por esses espaços, né? Aliás, não por esses espaços, mas por essas mídias, a moda, né? Então, de que modo ambas interferem na constituição de nossa identidade? Será que elas interferem na nossa identidade, né? E se elas interferem, como? Como elas fazem isso? Que valores nós podemos destacar? Podemos nos considerar livres para escolher os nossos pensamentos e atitudes a partir dessas influências, né, da moda, da mídia também? Será que a gente consegue se considerar livres para escolher os nossos pensamentos e as suas atitudes? Então, todas essas reflexões vão ser feitas durante
toda essa unidade, tá certo? Então, como vocês podem ver, o tema principal, né, o nosso norte continua sendo a liberdade, mas dessa vez voltada aí para uma liberdade de expressão, a liberdade de ideias, de pensamento, influências sobre os nossos pensamentos, como surgem as nossas ideias, as nossas opiniões, tá certo? E para iniciar essa reflexão, já vou colocar aqui um vídeo para vocês, tá certo? Não um vídeo, mas só uma imagem aí para fazer vocês refletirem sobre essa formação dos nossos pensamentos, né? O surgimento, como surge esse nosso pensamento. Então, aqui eu tenho quase certeza que pelo menos um de vocês já devem ter olhado assim para o céu, né, e ter identificado ali nas nuvens alguma imagem, algum objeto, algo que a gente pode ali relacionar com algo, né, que existe aqui na nossa realidade. Então, quando nós utilizamos, aliás, quando nós vimos essas imagens, né, nós identificamos, a gente pode fazer aí uma espécie de analogia, de comparação aqui com o surgimento dos nossos pensamentos. Então, a gente pode fazer aí uma analogia, uma comparação dessa ideia de imagens que nós identificamos ali no céu, né, a partir dessas nuvens, com o surgimento dos nossos pensamentos. Então, tem aqui algumas perguntas para fazer vocês refletirem. Por exemplo, os pensamentos, eles surgem de forma semelhante à das nuvens? A gente está lá olhando para o céu, refletindo, né, pensando na vida, e de repente, pá, a gente visualiza ali uma imagem, né, e a gente logo percebe ou associa aquela imagem a algo, né, a algum objeto, alguma coisa. Então, será que quando surge aquela nuvem, né, será que os nossos pensamentos, eles surgem de forma semelhante? Eles têm forma? O nosso pensamento, eles têm forma? E eles se modificam assim como as nuvens, por exemplo, as nuvens claras, escuras, disformes, né, carregadas, são todos exemplos de nuvens aí diferentes. Então, será que o nosso pensamento, ao longo dos anos, eles também se transformam, se modificam, assim como as nuvens também sofrem por essas mudanças? Então, turma, para que a gente inicie a nossa reflexão, né, pensando tudo isso, nessa analogia, nessa comparação aí entre as nuvens, nós temos aqui algumas perguntas na página 2, tá certo? Eu vou deixar disponível no chat para vocês essas perguntas. Então, eu quero que vocês respondam sobre, a respeito do pensamento de vocês, tá certo? Trazendo aqui a reflexão de vocês. Primeira pergunta: é possível escolher meus pensamentos? Os pensamentos que tenho são realmente meus? Como diferenciar os meus pensamentos e os dos outros? De que formas posso comunicar meus pensamentos? Como posso obter informações sobre os pensamentos dos outros? Existem pensamentos coletivos? Qual o papel dos meios de comunicação na formação de pensamentos? Então, eu vou deixar essas perguntinhas aqui para vocês no chat, tá certo? Para quem não está com o livro ainda, que não pegou o livro. E vocês me respondam, tá certo? E eu vou marcar aí um dia para vocês enviarem essas atividades, tá certo? Então, por hoje, a gente vai terminar por aqui. Tenham todos uma ótima tarde. Qualquer dúvida, deixem no chat ou mandem no WhatsApp, tá certo? Então, até mais, até a próxima. Até mais.